Essa questão é mais simples. Eu peguei a primeira e botei a primeira mais difícil, para que agora a gente consiga aliviar uma besteirinha. Duas barras de cobre paralelas com diâmetro de 25 milímetros e comprimento de 10 metros, afastadas entre si de 20 centímetros, conduzem alimentação para uma célula de eletrólise a partir de um retificador com tensão nominal de 100 volts CC. A corrente nominal de operação do sistema é de 2,5 kA. Nominal, não é o problema ainda não. Dados: resistência interna do retificador 1200 micro-ohms. Resistividade do cobre 1,72 × 10⁻8 ohms por metro. E permeabilidade magnética do vácuo 4π × 10⁻7, que a gente já sabe que tem que ter na cabeça. Sendo assim, de acordo com os dados apresentados, faça o que se pede nos itens a seguir. Determine a densidade de corrente em ampere por milímetro quadrado e as perdas por condução nas barras, na condição de operação normal. Então, bora marcar algumas coisas aqui, que se a gente precisar voltar, a gente vai tê-las mais facilmente à nossa vista. Ó, marquei alguns valores aqui, porque se eu precisar, eu volto. Mas a gente precisa entender o problema. E às vezes entender o problema passa por algo fundamental, que é a gente ilustrar. Uma forma de ilustrar é essa que eu vou fazer aqui agora. Eu tenho duas barras. Aqui uma barra. E aqui duas barras. Elas são barras condutoras de cobre. E elas estão ligadas a um retificador, que tem uma resistência interna. Então, eu posso dizer que eu tenho uma fonte ideal, que é representada aqui com um V de 100 volts. 100, professor? 100 volts CC. E uma resistência interna do retificador de 1200 miliohms. Essa é a resistência interna. Vou botar só Rint. Isso aqui leva potência para uma solução eletrolítica, que ele fala, né? Para uma célula de eletrólise, desculpe, célula de eletrólise. Não sei o que isso faz e nem me interesso. Então, eu vou indicar aqui, ó, com isso aqui estando alimentando uma outra coisa que eu não sei nem o que é, como se fosse um balde, algo similar. E aqui dentro tem algum fluido para fazer essa eletrólise, sei lá o que tem isso aqui dentro, tem aqui dentro. Aqui dentro tem alguma coisa. É esse o processo. O que foi que ele perguntou? A densidade de corrente e as perdas por condução nas barras. Olha, densidade de corrente, a gente habitualmente no eletromagnetismo representa pela letra J. Densidade de corrente, amperes por metro, então é corrente por área. A corrente eu sei quanto é, porque ele falou na condição de operação normal. A corrente da operação normal é 2,5 kA. Quiloamperes, então, é 10 a terceira. Opa! A área é a área da barra. Ele falou que as barras têm diâmetro de 25 milímetros. E note, como ele pediu a densidade por milímetro quadrado, não preciso fazer a troca de unidade. Basta lembrar que se o diâmetro é 25, então, vou botar R1 aqui, ó. O raio é 12,5 milímetros. Então, a área é igual a π R1 ao quadrado, ou π vezes 12,5 milímetros ao quadrado. Deixa eu ver se eu calculei a área separadamente, ou se eu já joguei tudo na equação de cima. Eu não me lembro. Calculei separadamente. Isso dá igual a 490,87 milímetros quadrados.
preciso pegar isso aqui e só colocar mais para baixo para organizar. Só botar mais para baixo, só meu celular aqui que me incomodou, para organizar. Pronto, coloco aqui o valor. E faço a divisão. Então, J é igual a, fiz essa conta e encontrei 5,09 ampere por milímetro quadrado. É uma resposta, eu sempre gosto de dar destaque. Acho que você deveria fazer isso na prova também, porque você facilita a vida do corretor. Ele pediu isso e pediu as perdas de condução na barra. O que é perda? RI ao quadrado. Então, preciso achar a resistência equivalente das barras. A corrente eu já tenho, que é 2,5 kA. E como são duas barras, então a perda é multiplicada por 2, porque a corrente, ela... Espera aí, só melhorar isso. Ela desce e depois sobe, né? Essa aqui é isso aqui o que a corrente faz. Criar mais uma página e calcular o valor da resistência. Quanto vale a resistência da barra? Vou botar RB. Ó, você conhece como ρ L sobre A. Só que esse ρ que você conhece é a resistividade, mas ele não deu a resistividade. O que ele deu foi a... deu a resistividade. Deu a resistividade, tudo ok. Resistividade. Pensei que tinha dado a condutibilidade. O L sobre A. Aqui é 1,72 vezes 10 a menos 8. 1,72 vezes 10 a menos 8. L é o comprimento da barra. Cada uma delas tem comprimento de 10 metros. E como aqui está em metro também, já uso em metro. 10 metros. E a área, eu já não posso usar esse valor, porque esse valor está em milímetro. Mas é tranquilo, porque 1 milímetro tem 10 a menos 3 metros. Então, como é em área, basta multiplicar isso por 10 a menos 6. Então, é 490,87 vezes 10 a menos 6. E eu encontro a área em metros. Deixa eu fazer essa conta. E isso dá 350,3 miliohms. Joia. Agora que eu tenho esse valor, eu consigo calcular as perdas. As perdas na barra serão R da barra vezes a corrente ao quadrado. São duas barras. Então, eu pego isso e multiplico por 2. 2 vezes 350,3 vezes 10 a menos 6 vezes a corrente, que é 2,5 kg, ou 2,5 vezes 10 a terceira. Vou pegar valores que eu já fiz as contas e vou encontrar o valor de perdas na barra iguais a 4.378,75 watts. Isso é uma resposta, então eu marco também. Isso que foi pedido no item A. Operação normal, item A fizemos. No item B, determine a corrente de curto-circuito resultante no caso de falha interna na célula de eletrólise. Se houver alguma falha aqui e houver um curto-circuito, quanto é o valor dessa corrente? É simples. Basta você pensar que você tem uma fonte de 100 volts, você tem uma resistência interna que ele deu o valor, 1.200 micro-ohms, e você tem as duas resistências das barras, que a corrente vem, passa pelo curto e volta. Esse curto não obrigatoriamente quer dizer que é um fio, hein?
O curto-circuito pode ser simplesmente essas duas barras se tocando. Por exemplo, um fio ou um produto diferente qualquer. Não sei, essas duas barras podem se tocar aqui nas suas pontas. Então basta calcular essa corrente nesse cenário. I de curto-circuito vai ser igual a tensão sobre a resistência interna do próprio retificador mais duas vezes a resistência da barra. A tensão a gente viu 100 volts. Eita, essa ladeira aqui, para quem é da Bahia, essa ladeira do Pelô aqui não tá ok não. Em sua terra também deve ter umas ladeiras famosas, né? Aqui tá subindo a ladeira do Pelô. Deixa eu melhorar logo isso aqui. Pronto. E aqui também. Vou botar maior porque eu vou precisar de mais espaço. R interno ele falou 1.200 miliohms, micro-ohms, 10 a menos 6. Vou colocar do jeito que ele colocou, já que a calculadora resolve tudo pra gente. Mas poderia ser também 1,2, colocar assim, ó, V10 a menos 3. Só para ficar o número menor. Em vez de 1.200 vezes 10 a menos 6, se eu diminuo aqui, eu aumento aqui, isso mesmo, fica ok. Mais duas vezes a resistência na barra, que vale 350, a gente acabou de calcular. Vezes 10 a menos 6. Nesse caso, foi pouco inteligente eu ter mudado, porque se aqui eu mantivesse 10 a menos 6, essa conta ficaria mais simples se eu tivesse de fazer agora, como eu fiz antes. Eu deixei 1.200 vezes 10 a menos 6, porque aí ficou com esse 10 a menos 6 e ficou mais fácil. Como aqui eu já vou consultar o valor que eu já fiz uso, então, que eu já fiz os cálculos, eu já vou dizer quanto vale, sem precisar alterar nada. Isso vai dar igual a 52.614,96 amperes. Ô, professor, não está muito grande esse valor, não? Esses valores existem no mundo real para muitos processos. Obviamente, isso aqui é o valor de curto, isso aqui é o valor de problema. Mas 2,5 kA por si só já deveria te assustar, porque é um valor grande. Essa é a corrente de curto. Agora a gente vai atrás de outras coisas. A próxima é: determine a força mecânica por metro de comprimento que solicita as barras de cobre no curto-circuito. Quando elas estão... nesse caso de curto, não daria nem para dizer que elas se encostaram na ponta, porque para a gente usar as expressões que a gente quer fazer uso, a gente tem que considerar as barras paralelas, como ele diz lá no começo, né? Barra de cobre paralela. Porque tem expressão pronta para isso e você deve ter na cabeça. Eu não preciso ter, porque eu sou professor, mas você que é o concurseiro precisa ter, porque você não pode fazer dedução. Aqui a gente vai fazer um pouquinho mais de coisas, porque a gente está aprendendo também, né? E lembre-se que na aula teórica também a gente teve tudo isso aí. Indica essa força provoca atração ou repulsão. Vamos começar indicando atração ou repulsão. Vamos por partes. Deixa eu pegar isso aqui e levar lá para baixo, ó, para eu poder mexer lá. Isso aqui no meio não precisamos. Ainda que seja conveniente que eu possa indicar a distância. A distância entre elas foi dito, e é quanto mesmo? 20 centímetros, se não me engano. 20 centímetros. E o comprimento da barra, vou indicar aqui também. Obviamente não estão na mesma escala, mas isso aqui vale 10 metros. Eu quero que você pense o seguinte: na barra de cima, você vai fazer comigo o exercício. Você tem que parar nesse momento, caso esteja vendo a gravação, e fazer o exercício. Na barra de baixo, nessa barra de baixo aqui, ó, fica mais fácil. Esse dedo polegar da mão direita indica o sentido da corrente, as demais indicam o sentido do campo magnético. Então, fazendo isso, a gente percebe que o campo magnético criado
pela barra de baixo, na barra de cima, ele está entrando na tela. Então, se eu chamar isso aqui de barra 1 e isso aqui de barra 2, eu posso dizer que isso aqui é o B criado, vetor densidade de fluxo, podia ser H também, tanto faz, que são vetores, da barra 1. Faça isso aqui, você não pode passar daqui olhando que nem besta, você tem que fazer. Ó, entrou lá. Pronto, já sei como incide o campo magnético da barra 1 na barra 2. Agora eu quero encontrar o sentido da força. Regra da mão direita, mas no caso chamada de regra do tapa. Os dedos indicam as linhas de força do campo magnético, esses dedos. O polegar, dedo, polegar. Isso mesmo. O polegar, o sentido da corrente da barra que está sendo atingida pelo campo. E o tapa, as palmas da mão, tapa, indica o sentido da força. Então, na barra de cima, você coloca sua mão entrando, porque o fluxo magnético está entrando na tela. Coloca a corrente. É que fica ao contrário quando eu faço indicação. Mas coloca a corrente nesse sentido daqui. E quando você faz a regra do tapa, você percebe que a palma da sua mão, o tapa está para cima. Fluxo magnético entrando, polegar no sentido da corrente. Essa corrente que está sendo analisada a barra 2. E o tapa, a superfície a palma da sua mão, o tapa, indica a força. E, portanto, a força na barra 2, criada pela barra 1, é para fora. É para fora no sentido da repulsão. Então, a gente chega à conclusão que a força é de repulsão. Aí vem um porém, você tem que ter isso na memória. Duas correntes iguais, duas correntes no mesmo sentido, desculpe, de barras paralelas se atraem e duas correntes em sentidos opostos tendem à repulsão. Obviamente que a análise precisa ser feita porque muitas vezes a gente não decora isso ou fica confuso e precisa ter um mecanismo de responder. Mas no caso, o mecanismo é esse que eu acabei de indicar, que a gente já fez também na aula teórica, tem tudo isso aí, né? Eu sei que às vezes enche o saco, mas é bom relembrar que você não pode chegar de peito aberto para coisas óbvias como essa. Tem de saber o que acontece. E como é que a gente calcula a força? Olha, a força é conhecida por uma expressão que é Biu, onde B é a densidade de fluxo que atinge a barra que a gente quer avaliar, ou seja, B1, I é a corrente da barra que a gente está avaliando a força, e 2, e L é o comprimento da barra que a gente está avaliando a força, 2. Então, eu posso escrever isso para ficar coincidindo com a notação da gente da seguinte forma. F 21 é igual a B1, que multiplica I2, a corrente na barra 2, que multiplica o comprimento da barra 2, L2. É isso que tem que ser. Aí vem outro porém. A gente pode melhorar um pouquinho mais isso aqui. Por que motivo? Porque a gente não tem B. A gente pode dizer que B é igual a μ0, porque é espaço, vezes H1. Vezes I2, vezes L2. A gente pode melhorar um pouco mais isso aqui. Por que motivo? Porque a gente tem a conhecida lei de Ampère. A lei de Ampère diz que se você faz a análise de um condutor sendo que tem corrente nele e leva em consideração uma superfície no seu entorno, superfície fechada, você consegue fazer análise do campo magnético que é sempre tangente a essa superfície. Nesse caso específico, tangente sempre assim, né? É sempre assim um campo magnético. Se não chega nessa aula sem saber a lei de Ampère, que a gente até já usou antes. A lei de Ampère, então, permite a gente calcular o campo magnético numa distância
do condutor que está sendo percorrido. Essa forma aqui é válida para um condutor infinito. A grande questão é que 10 metros é uma distância grande o suficiente para a gente aproximar para um condutor infinito. Então, vou até deixar isso aqui. Vou até deixar aí. Deixa ele aí. E eu posso dizer o seguinte. Se você fizer o uso da lei de Ampère, você vai dizer que a integral de H, produto escalar, dl, deixa eu botar o dl maior, de um caminho fechado, né? Botei aqui a integral de um caminho fechado, é igual ao somatório das correntes que estão aqui dentro. A corrente que circula é apenas a corrente I, que no caso é a corrente I que circula na barra 1, que vai criar o campo magnético a uma distância de 20 centímetros. Quando você percorre essa circunferência aqui no entorno, então você tem o H vezes a circunferência, que é 2π, o raio. Eu vou colocar o raio como sendo d, porque o raio é exatamente essa distância em questão, né? Porque a circunferência que você vai analisar é essa aqui no entorno. Então, essa distância aqui é esse raio. E eu vou chamar de d o raio, porque é uma distância. I. Então, a gente sabe que H é I sobre 2πd. A gente pode usar a nossa nomenclatura. É o H criado pelo campo 1, devido à corrente que circula na barra 1, há uma distância entre elas. Então, eu posso substituir aqui. E posso dizer o seguinte. F21 é igual a μ0 vezes H1, que vale I1 sobre 2πd, d é a distância entre as barras, vezes I2 vezes L2. E agora eu substituo os valores. Deixa eu ver se eu tenho espaço. Tenho. μ0, 4π vezes 10 a menos 7. Aquela dica, bota os parênteses. I1 e I2 são iguais, que a corrente que vai é a mesma corrente que volta. E a gente sabe que ele pediu a força no curto-circuito, ó. Determine a força mecânica por metro de comprimento. Fica atento a isso também, ó. Que eu errei quando eu fiz também. Depois eu vi, eita, por metro de comprimento? Eu sou desses também, eu erro. O professor também erra, viu? E erra muito. Só não erra tanto quanto o aluno, talvez, né? Alguns erram mais até. Então, a corrente é a corrente de curto. 52.614,96. Como I1 é igual a I2, já bota ao quadrado. 52.614,96 ao quadrado. Vezes L2, a distância é de 10 metros. Sobre 2, vezes π, vezes a distância entre as barras. 20 centímetros. 20 centímetros basta dividir por 10, por 100. Então fica 0,2 metros, né? 20 centímetros, 0,2 metros. Faça a conta, eu já fiz, e sei que F21 é igual a... Cadê? Olhe, 27.683,34 newtons. Aqui é a hora que eu percebi que eu errei. Não errei nada até o momento, mas eu tenho que lembrar, eu tinha que ter lembrado, tinha que ter forçado a minha memória de alguma forma, escrevendo talvez lá embaixo, que o valor era por metro. Então, no final das contas, essa é a força total na barra, mas a força por metro é igual a F21 sobre 10 metros, que é o comprimento da barra. Basta dividir isso aqui por 10. Então, isso aqui é 2.768,334. Aqui é 2.000. Então, aqui é ponto. Opa, aqui é ponto. Essa sim é a resposta.
Fizemos tudo? Quase tudo, porque ainda tem mais uma. Calcule a magnitude do campo magnético resultante num ponto localizado no plano das barras. O plano das barras é entre elas aqui, né? Tudo isso aqui é um plano. As duas barras juntas formam um plano. Nesse caso, o plano é a própria tela, né? E ele pediu, no caso do plano, as barras, quando a da ocorrência de um curto-circuito. Então, basta eu calcular o campo magnético delas e somar. Por que somar? Porque se você fizer a regra da mão direita, indica o sentido da corrente, e o resto dos dedos indica o sentido do campo magnético, é que você tem? Você tem que o campo magnético criado pela barra 1, aqui no meio, vai estar aqui, ó. Vai ser o valor de B1 entrando. Se você pegar o da barra 2, fizer a mesma coisa, você vai ver que é também entrando B2. Eles se somam. Se eles tivessem, as duas correntes estivessem no mesmo sentido, exatamente no meio o campo magnético seria zero, porque uma estaria entrando na tela, outra estaria saindo. Pegue, indique as correntes no mesmo sentido e exercite para identificar um campo entrando e outro campo saindo. É só você que pode fazer isso por si próprio. Não existe outra pessoa que possa pegar sua mão e fazer você entender isso. Isso é um exercício que tem que ser feito por você, que já deveria ter se aprendido na época de graduação. Mas bora então fazer o item D de dado. E note, ele falou o quê? Campo magnético. Olha o que ele falou. A magnitude do campo magnético resultante. Campo magnético é H. Eu vou fazer o que ele está pedindo. O campo magnético resultante vai ser 2 vezes o campo magnético de cada uma delas. Aí eu vou botar como 2H. E a gente sabe que o campo magnético de cada uma delas vai ser o quê? A corrente que circula por elas. Vou colocar apenas I. Ele pede no curto-circuito. Quanto da corrente do curto-circuito? Eu vou escrever I de curto-circuito sobre 2πd, que é a distância a ser levada em consideração. Só que a distância agora é metade da de antes. Então, eu vou colocar D metade aqui, ó, para a gente não ter dúvida. Então, vai ser 2, que multiplica a corrente de curto, que é 52.600 e alguma coisa. Eu vou copiar isso aqui. Fiquei preguiçoso. Vezes a corrente de curto. Vou colocar aqui, ó, uma linha maiorzinha. Sobre 2π, que multiplica a metade da distância, que é exatamente 10 centímetros. Antes tinha 20, agora é 10. Opa! Antes era 20, agora é 10, 0,1 metro. E aqui eu encontrei o valor de... Deixa eu ver o que foi que eu fiz. Encontrei o valor de H resultante. Opa, deixa eu só melhorar aqui. Minha mesa digitalizadora saiu do lugar. Deixa eu só melhorar. H resultante 7,478,62 ampere por metro. Podia botar em quilo, né? Aí aqui fica isso aqui, ó. 167.478. Ou poderia colocar QH. QHR é igual a 167,48 na aproximação, né? 48 kA por metro. Essa é a resposta certa, porque ele pediu campo magnético. Só que no gabarito, em vez de colocar o campo magnético, ele vai usar outro mecanismo. As contas dos gabaritos não são feitas iguais às minhas, eu faço as minhas do meu jeito, e coloca como resposta não o valor de H, e sim o valor do B resultante. O que não tem sentido.
Mas a gente não se complica com isso, a gente resolve também, a gente sabe fazer tudo isso aí. Quem é o valor do B resultante? μ0 vezes HR. Então, você coloca 4π vezes 10 a menos 7 vezes 1,67478, colocar o valor mais preciso aqui, ó, 0,62, e encontre um B resultante de aproximadamente 0,21 Tesla. Isso aqui foi a resposta oficial do gabarito, mas isso está errado porque isso não é o campo magnético resultante. Isso é o vetor, isso é o valor do vetor indução magnética, conhecido no passado, ou densidade de fluxo magnética, como é conhecido hoje. Então, no final das contas, você tem que dar essa resposta, e se a banca depois disser que o valor é esse, você questiona, porque na hora da prova você não sabe a resposta, então você tem que responder o que foi pedido. E o que foi pedido foi o campo magnético, o campo magnético é H. Qualquer livro vai te dizer isso para você fundamentar o seu pedido de revisão, caso eles insistissem em dizer que B seria a resposta. E assim a gente termina a questão.